amigas do Rio Grande do Sul. Prazer enorme estar com vocês novamente. Lamentavelmente, à distância, em razão das circunstâncias da Covid-19. Eu tenho dito sistematicamente e recusado inúmeros convites para fazer palestras sobre alguns temas e, principalmente, esse sobre o qual iremos abordar aqui. E, normalmente, o que tenho a dizer é: estou com live-fobia, webinar-fobia, reuniões à distância, telepresenciais-fobia, porque eu já sou obrigado a fazer isso no pleno do tribunal, no órgão especial, na minha Câmara, por vezes, processos antigos. E na qualidade de Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, sendo obrigado a fazer muitas reuniões, não só com os juízes, assessores, auxiliares e servidores, mas também com o público em geral. E aí eu só faço aquilo que é de obrigação. Só que esse caso eu não tinha como recusar o convite, porque foi verbalizado, encaminhado pelo querido amigo desembargador Dautler. Em uma certa ocasião, quando eu era coordenador da infância do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na época da instalação do chamado depoimentos especiais, que nós denominamos de depoimento da corregedor, várias profissionais daqui de Pernambuco foram para o Rio Grande do Sul para ser treinados pelo desembargador Dalto, então o juiz Astúcio Vara e sua equipe. Foram maravilhosamente bem atendidos, independente do saber que foi transferido pela competência de todos eles. Mas muito bem atendidos, mesmo após o evento de treinamento, o atendimento dado pelo desembargador Dalto é extremamente cativante, como era de esperar. Eu não tenho condições de negar uma solicitação dele. Sem se falar em grandes amigos que tenho na magistratura gaúcha, como o desembargador Leoberto Blanquer, a desembargadora Vera Deboni, o desembargador aposentado Marcel Esquivel Rupp, companheiro que junto comigo testávamos inovações na área da infância para botar o ECA na prática em Pernambuco e no Rio Grande. O meu querido amigo e irmão, já aposentado, João Batista Saraiva. São tantos, se eu for falar o nome de todos, eu não vou fazer exposição nenhuma. Então, por conta disso, esse pedido foi atendido. E espero também que esse material possa servir para que eu purgue mais ou menos a mora que tenho com outros pleitos de exposição sobre o assunto, ao levar o mesmo conteúdo a outros rincões brasileiros. Vou começar de forma bem agressiva, né? Só não vai ser mais agressiva porque os que estão acostumados a me ouvir sabem que eu falo em pé, vibrante, mais com o coração que a razão. A razão é para a hora de escrever. A gente se transmitir emoção para as pessoas acreditarem naquilo que a gente está dizendo. Mas aqui, sentado na minha casa, não tem outro caminho que não seja obedecer a esse ritual. Mas mesmo assim, vou lembrar vocês. Alguém é capaz de, tendo tirado um empréstimo para comprar uma casa, um terreno, um automóvel, alguns animais, sem ter pago toda a conta, devendo promissórias, com atos ainda restando ser concluídos, a vender, doar, ceder a quem quer que seja, dizendo que o ato está ultimado e não oferece isso. Todos dirão que é estelionatário, ou no linguajar popular, um trambiqueiro. Alguém imagina que se existir uma pessoa capaz dessa tentativa e o assunto chegar às barras judiciais, e isso será dado como certo,
que alguém irá dizer, não tem risco ou o risco é mínimo? Claro que não. Ao começar com esse exemplo agressivo, eu não estou coisificando as crianças e os adolescentes que estão aguardando o direito constitucional de ter uma família. Muito pelo contrário. Eu estou a mostrar que nós nos preocupamos tanto com as coisas e não nos preocupamos com as pessoas. É difícil isso. Como a vida humana pode ser colocada num estado de risco pleno, com a chancela dos judiciários, com o apoio do Ministério Público, Defensoria, equipes técnicas, sem que se saiba ao menos e tenha certeza de que o resultado, o desiderato a ser alcançado será a decretação da perda do poder familiar dos pais biológicos e, consequentemente, a criança estará apta a ser colocada em adoção. É sobre isso que eu, pessoalmente, me revolto. E o exemplo tão forte que usei tem um precedente muito maior na história brasileira. Quem gosta de história sabe que o grande Sobral Pinto, por ocasião do Estado Novo, preso alguns comunistas, dentre os quais o grande escritor alagoano, um dos maiores da história brasileira, Graciliano Ramos, e o argumento para a liberação foi lei de proteção aos animais. Naquela ocasião, aquele mestre da advocacia, por falta de qualquer outro argumento a ser aceitado, usou para defender e liberar os seus constituintes a lei de proteção aos animais. Por quê? Valiam mais para a lei dos animais do que aqueles que tinham um pensamento ideológico diferente daquela maioria que dominava na ocasião. Essa estrutura em relação à adoção, ela é permeada de meias verdades. Meia verdade é aquela história do copo não está cheio nem está seco, para um está meio seco, para outro está meio cheio. Meia verdade não é verdade. Só meio. Então, quando se diz que os adotantes brasileiros são muito exigentes, na realidade está tendo a se repetir argumentos veteranos de anos, porque desde que no Brasil começaram a proliferar os grupos de estudo e apoio à adoção, diversos nomes, essa situação mudou radicalmente. O que há 10, 15 anos atrás era impensável em termos de se conseguir um pretendente de adoção para uma criança de 5, 8, 10 anos, hoje é corriqueiro em qualquer lugar, na própria cidade de onde é originária a criança e os pretendentes. Então, claro que existiram casos de mais difícil colocação. Grupos de irmãos, eventualmente necessidade de se fazer família solidária para tentar colocar adoções em meio de uma cidade ou bairro, dentro do país, se for uma adoção internacional. Às vezes é necessário. Crianças com problemas especiais, com algum problema de saúde, às vezes também é mais difícil. Aí disse, quando o discurso de culpabilizar os pretendentes da adoção, que insiste, às vezes é difícil, e é natural que as pessoas queiram fazer a paternagem e a maternagem completa. Pegar uma criança novinha, acompanhar todo o crescimento, isso é absolutamente natural. Não tem nenhum crime nisso, não. Agora, as pessoas precisam compreender que podem, sim, amar e ser amados por crianças e adolescentes, por maiores, que às vezes
têm a mesma ou maior necessidade de ter uma família do que o pretendente adotar. E estão mais dispostos a embarcar com todas as suas forças nessa mudança e aventura do próprio adulto. Então, vem-se para outra meia-verdade. Burocracia excessiva. É verdade? É, sim, é verdade. Mas é também meio que o paraíso dos bacharéis que é o Brasil. Tudo que se quer, tenta-se mudar a lei. Mudar a lei, mudar a lei, mudar a lei. Será que é isso mesmo? Será que isso não é bacharelismo em excesso? Claro que é bacharelismo em excesso. E claro que tem coisas para mudar na lei. Agora mesmo tramita no Congresso um projeto da autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, na qual se busca acelerar os processos de decretação de perda de poder familiar para facilitar a colocação de famílias substitutas, em especial nesses períodos de pandemia. Isso não é um fenômeno brasileiro, isso já aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente na Guerra das Coreias, no lado da Coreia do Sul. Quantidade de órfãos imensa. E se você fizer muita ciência, a criança vai virar adolescente, o adolescente um adulto, dentro de uma unidade de acolhimento. É preciso tomar uma solução. O tempo da criança é diferente do tempo do adulto. É preciso providenciar soluções. É indispensável que esse projeto de lei do Senado seja aprovado? Não, não é indispensável. É isso que nós queremos provar. Tem alguns entraves, alguns gargalos, algumas burocracias que precisam ser escoimadas, espancadas do texto legal. Mas elas por si só não são impedientes de que o processo possa ter fluidez. Tanto não são impedientes que em alguns lugares do Brasil isso consegue fluir com celeridade, com rapidez. E as decisões são tomadas sem ofensa, sem risco à segurança jurídica, nem para a criança ou adolescente a ser adotado, nem para os adotantes e nem para os pais biológicos e família extensa que eventualmente estejam sendo vítimas de alguma injustiça ou perseguição. Isso é raríssimo. Mas como da mente humana tudo é possível sair, talvez em algum caso aconteça ou venha a acontecer. Terceira meia-verdade, carência de condições materiais e operacionais dos judiciários. Amigos e amigas, eu entrei na magistratura no ano de 1982. Portanto, é bem provável que eu seja mais velho na magistratura do que a data de nascimento da maioria das pessoas que estão nessa. Eu sou, digo brincando, jurássico. Jurássico porque trabalhei na redação do próprio Ética. Jurássico porque continuo, apesar de não estar mais nem como juiz de infância, nem coordenador de infância, continuo me postando como militante da causa. Continuo interessado em fazer cumprir a vontade do próprio Deus vivo, Jesus Cristo, que disse: vinde a mim, as criancinhas. Que é obrigação nossa, como cidadão e mais ainda como magistrado, fazermos o possível para que essas crianças tenham o direito de ter uma família. Existe essa carência de material? Sim, sim. Mas ela não tem impedido que outros setores tenham avançado e continuem avançando. Mas o judiciário deu uma avançada logo após o Estatuto da Criança e do Adolescente e depois estagnou. Resolveu copiar o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Será que é isso? Será que nós não temos soluções criativas para desburocratizar e agilizar nos tempos de computadores, nesses tempos que eu estou aqui
mandando esse material gravado por circunstâncias pessoais minhas. Mas nós poderíamos estar ao vivo e a cores. Poderia ter alguém nos assistindo na Austrália, do outro lado do mundo, onde tem tanta tecnologia, tanta coisa para simplificar, onde tem um sistema nacional de adoção, né? Onde pode-se robotizar inúmeras coisas, como, por exemplo, mandado de citação, citação editalícia, o mandado de averbação da decisão que decretou a perda do poder familiar, ou o mandado realmente de novo registro, quando a decisão de uma adoção por julgado pode ser tudo feito por um robô, não precisa sequer da mão humana. Será que isso explica? Realmente não se tem muito dinheiro no judiciário. É o primo pobre da tripartição do poder brasileiro. Mas não ao ponto que impeça soluções melhores. Vamos dar um exemplo. Foi no Rio Grande do Sul que nasceram as chamadas varas regionais da infância. Lembrei novamente do grande Marcelo Silva, por inspiração dele. As varas regionais têm enorme vantagem, porque jamais você vai ter dinheiro para ter juízes que só façam infância em todas as comarcas, promotores, equipes técnicas, cartorários, defensores públicos. Não há dinheiro, porque a receita é inelástica. E a despesa, todo mundo sabe aumentar, e então querer aumentar imposto. Claro que é difícil. A vara regional resolve com muita rapidez e objetividade a questão. Vara Regional do Rio Grande do Sul, se não houve modificação legislativa, é para a infância da cidade sede, Santo Ângelo, lembrei-me novamente do Saraiva na época, e é vara de execução de medidas socioeducativas da região. Nós, então, aqui em Pernambuco, adotamos o modelo da região do Rio Grande do Sul, de regionalizar. E acrescemos as varas regionais, as adoções de cadastro, nacionais e internacionais, de cadastro. Aquelas adoções com consentimento expresso, nas poucas hipóteses que a lei permite, aquelas continuam lá na pequena cidadezinha, na comarca. Não tem problema nenhum. Quando implica perda de poder familiar, em ter realmente um trato republicano da escolha do candidato, a melhor solução é uma vara regional. É a mesma. Alguns estados já estão usando o mesmo modelo nosso. Eu me recordo de cabeça agora o Rio Grande do Norte, mas sei que pelo menos mais dois assim estão fazendo. Fazendo a digressão, nós também criamos aqui a vara especial do crime contra criança e adolescente, YDUS, e com isso podemos disseminar pelo Estado também o chamado depoimento, acolhedor nosso, que é das vítimas de abuso sexual ou testemunhas de abuso sexual, cuja primeira iniciativa foi do Dr. Dalto, aí no Rio Grande do Sul, e nós passamos a regionalizar esse atendimento. E faltou dinheiro para botar, mesmo todas as 20 regionais previstas na lei, nós estamos fazendo isso também com um ônibus, que sofreu um bocado ano passado com a pandemia. Mas temos números muito alvissareiros, um depoimento, acolhedor, itinerante. E tem funcionado. E aí a equipe técnica é menos gente, é menos custo, é menos tudo. Né? Os juízes todos, os últimos 6 concursos para cá, são treinados para participar e saber atuar numa audiência daquela natureza, e não precisa sequer deslocar juízes de cidades sedes para fazer. Mas vem uma demanda, onde tem casos de crime de abuso, onde tem crimes entre crianças e vítimas, são a maioria, e nos deslocamos exatamente para atender uma demanda específica. Ou seja, criatividade.
As varas regionais resolveram o problema da situação do Sertão e do Agreste, e mesmo de algumas cidades da região metropolitana. O índice de produtividade dessas varas é maior do que aquelas varas que são privativas e exclusivas de infância. Só trabalham naquele território, por exemplo, Olinda, por exemplo, Paulista, por exemplo, Jaboatão do Guarará, que são cidades de porte médio e grande. Aí regionais, Caruaru, Petrolina, Maranhão, Santo Agostinho, Palmares, Arco Verde, tem produtividade maior. E aí o dinheiro dá, né? Para pagar a técnica, para pagar a motor, água, luz, telefone, rede de internet, etc, etc. Então, não é, o problema não é exatamente da pobreza, da carência material. Carência de criatividade, carência de vontade política de resolver o problema. E você pode acrescentar exatamente o que vem, o que subjaz a tudo isso. A velha desculpa da culpa coletiva. Quando a culpa é de todos, a culpa não é de ninguém. E todo mundo volta para casa, feliz, lépido e fagueiro, achando que cumpriu sua obrigação, achando que foi bom juiz, bom promotor, bom defensor, bom psicólogo, assistente social, bom pedagogo. Então, acho que a gente precisa partir para entender que as questões operacionais existem para serem resolvidas e não são tão difíceis assim de resolução. Não são tão fáceis, não. A propósito, a respeito da minha fala há poucos minutos, de que é possível adaptar a intervenção e a ação do judiciário, mesmo antes de qualquer mudança legislativa, nós editamos, recentemente aqui em Pernambuco, um provimento número 2, 2021, e agora em fevereiro deste ano. Porque fomos fazer uma pesquisa, eu e o juiz que ficou no meu lugar na vara da infância, o doutor Hélio Braz, que também é conhecido nacionalmente, e que hoje é meu juiz auxiliar de corregedoria para Civil de Trânsito. Nós fomos fazer uma pesquisa para verificar que alguns normativos do CNJ já abriam chances para ajustes e cumprimento, de acordo com a lei, sem vilipendiar a lei, minimizando o risco aos adotantes, crianças e à família biológica. Então, vamos, se, neste contexto todo, este provimento, feito por solicitação do presidente do Colégio de Corregedores Gerais do Brasil, o desembargador Paulo Belten, do Maranhão, eu mandei cópia para todos os corregedores, para que cada um veja se é possível adaptar na sua realidade. Rio Grande do Sul, espero que a doutora Wanderlei Terezinha tenha a oportunidade de ler, que sua assessoria realizada veja, para tentar ver se a gente pode também adaptar algumas coisas enquanto não seja a mudança legislativa. Ora, vamos então agora indo aos aspectos eminentemente jurídicos. As peculiaridades dos processos de decretação de perda de poder familiar, de suspensão de poder familiar, quais são os seus pressupostos jurídicos, o próprio Sistema Nacional de Adoção e o Sistema Nacional de Adoção. Ora, o que rompe laços familiares é a decretação transitada de julgado do poder familiar. Ela só é ressalvada para impedimentos matrimoniais, eventualmente a parte possa pedir se provar o legítimo interesse. Imaginemos aí, no caso, a gente pensa que é maluquice, pode acontecer, de uma herança deixada pelos pais biológicos. Eu tive a oportunidade de, como enfrentar um caso desse, pós-abandono
conseguir citações editalícias, transitar da sentença de decretação, de adoção, e conseguir informação sobre a família biológica, ambos falecidos estavam morando no interior de Minas Gerais e tinham patrimônio. Foram circunstâncias especialíssimas com a perda do poder familiar, que é que rompe esses laços. A suspensão, o nome já está dizendo, não exercita. E considerando que o poder familiar é muito mais um dever familiar, sob certo clima, para alguns, tira até um peso das costas dos genitores. Né? Dever de alimentar, de educar, e da formação moral, desaparece. Cada um está nas costas dele. A criança não está com ele, está dentro de uma família acolhedora, de uma instituição de acolhimento. Muitas vezes, o nome do filho está lá para receber algum tipo de auxílio ou de Bolsa Família, coisa que o vale, ou na própria empresa onde trabalha dele. Está lá para ganhar também. Sem que ele tenha qualquer despesa com isso. Suspensão do poder familiar é, obviamente, um risco. Obviamente, um risco. Porque ao suspender o poder familiar, verificou sua situação de fato na ocasião em que foi percebido veementes indícios de qualquer daqueles casos ensejadores da perda do poder familiar. Abandono, castigo moderado, ou reiterado, como é a expressão do Código Civil, na minha maneira de ver, erroneamente definido, a definição do que é a mais correta. Mas, se não tiver uma situação, ambiente contrário, moral aos bons costumes, se não tiver ambiente de usuário de drogas, se não tiver uma daquelas hipóteses ensejadoras do poder familiar, ou se há indícios, se apura. E se apura para ver se é possível voltar à normalidade. Se é possível. E alguém, por exemplo, que era um alcoólatra, entrou no AA, nos alcoólatras anônimos, e não está mais há algum tempo sem ingesta de bebida, e que, portanto, ele era um bom pai, ele não era agressivo, era só por conta da bebida. Isso pode ser resolvido. A suspensão é persistente. Mas tem sido usual, para a comodidade de alguns, mal o pedido entra, suspende o poder familiar, determina o acolhimento. Esse processo vai ficar para as calendas gregas. Ninguém vai se preocupar com ele mais. Os pais biológicos, porque, como disse, sob algum prisma, tiram até alguma vantagem com isso. Teoricamente, os interessados que estão na fila podiam se habilitar nos autos, mas não podia. Na prática, não existe. Dirigente da instituição de acolhimento, teoricamente, podia também. Não vem. O Ministério Público entra com ação, mas tem muitas outras ações também. E o juiz também tem muitas outras ações. Se esses processos não tiverem sinalizados para prazos, para acompanhamento, para evitar desvio padrão do que é a curva normal de tempo de processo, de cada natureza de processo, você não vai saber que alguns estão lá mofando. Uma criança recém-nascida, já está, se for uma menina, está dançando a volta dos 15 anos. Isso é que precisa ser feito. É agilizar o processo de suspensão para que ele cumpra a sua finalidade prevista na lei. Não permitir que aquele risco de algum dano, maltrato físico, psicológico, abuso sexual, se repita enquanto se apura com as provas. A legislação é clara, se houve a citação regular, se não há necessidade demonstrada de realização da audiência, não precisa fazer, a lei dispensa, mas a mente fechada e burocrática vai lá e marca a audiência. Ou para as pessoas dizerem a mesma coisa, ou nem irem lá, e o tempo passa porque as pautas são lotadas. Então, infelizmente, são atos processuais distintos e que, às vezes, se prolongam sem nenhuma necessidade. O processo, a suspensão do poder familiar e a decretação do poder familiar são a parte mais nobre
de todo esse sistema. Porque foi da natureza, não precisa ser religioso, não precisa ter uma fé. Aquela criança, aquele adolescente é filho daquela pessoa. Teoricamente deve ficar ali. Se é pobre, vai ser uma família pobre. Se a questão for puramente econômica. Se está desempregado, vai estar desempregado com os filhos do filho. É diferente daqueles que maltratam criança. Ninguém vai perder poder familiar por razões econômicas. Acelera e descobre o que está acontecendo. É problema econômico, encontra no programa de apoio. Quando o ECA foi revivido em 1990, em vigor, em outubro de 90, o pessoal comemora a data do ECA como 13, 12 de julho. É verdade, é verdade. É a data simplesmente que a lei foi publicada. A lei tem um vacácio de 90 dias. Então, a criança, acho que só nasceu dia 12 de outubro de 1990. Mas a gente tem que trabalhar com a ideia de que esses são conceitos que já estavam lá. Apoio do poder público. Não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa Escola, não tinha auxílio emergência, não tinha coisíssima nenhuma, mas o legislador, já pensando longe, o legislador já previa que essa é a solução para quem está com problema econômico. Não é econômico, é causa de perda de poder familiar, seja a perda de poder familiar, e vamos convocar o candidato. Ponto. Esse candidato a ser convocado, inscrito no Sistema Nacional de Eleição, ele tem que ter um mínimo de garantia. Ora, ele tem o PIA, o Plano Individual de Atendimento da Criança ou Adolescente dentro da instituição ou da família pública. Ele sabe doenças, ele sabe se o menino dorme com a luz acesa, com a luz apagada, quais são as fobias, os medos que a criança tem. A criança que já sofreu porque já foi rejeitada, precisa ter um mínimo de garantia. Ele vai para uma família boa, uma família decente. Então, ágil a decretação da política familiar e correta escolha dos candidatos para que não se cadastre alguém que não devesse ser cadastrado, para saber-se do processo de paternagem e maternidade. É um projeto decente, é verdadeiro, estão dispostos a realmente saber que isso, uma criação biológica, é difícil. Adotivo também o é, às vezes, mais, principalmente quando uma criança ou um adolescente, de mais idade ou um adolescente, inclusive pelo preconceito social em relação à questão. Então, feito, se entrega. Pode dar errado no estágio de convivência? Claro que pode. Claro que pode. Mas essa é a fase legal mesmo. É perda do poder familiar, transitado em julgado, averbado no cartório, convocado. Convocado segundo a nossa, o nosso ECA, a partir da Lei Nacional da Adoção, contra a minha vontade, porque eu fui o coordenador do grupo de juristas que elaborou aquele texto. Eu não estou transferindo responsabilidade, porque no grupo a ideia foi uma, foi na redação final, no Legislativo Superior. Ficou como prioridade a ordem de discussão, é importantíssimo. Mas deve ter critérios objetivos que sobrepõem a ordem de discussão. A ordem de discussão protege o adulto e não a criança. E quem tem prioridade absoluta é a criança e o adolescente, e não o adulto. Então, critérios objetivos é mais útil. Lá embaixo, 194, 197, aí tem um inciso que diz que a ordem poderá ser alterada no interesse da criança. Porque não é o contrário. Porque acessório não é principal. É assim que devia ser. Mas não é. Veja, eu disse, tem coisa para mudar na lei, sim. Tem coisa para melhorar a lei, sim. Mas com a lei que está aí, pode. O Cadastro Nacional de Adoção surge após algumas cidades, algumas comarcas que já tinham cadastro, a primeira cidade a ter um cadastro de adoção, Florianópolis, aí vizinho, Santa Catarina, depois foi Olinda, aqui em Pernambuco. Várias cidades começaram, vários municípios começaram a ter seu cadastro. Teve até alguns que terceirizaram, saiu de dentro do judiciário. Né?
A partir desses cadastros, surgiu o Cadastro Nacional da Adoção. Surgiu as comissões estaduais do Ministério da Adoção, às vezes com outro nome, como COS, aí do Rio Grande do Sul, mas tem as mesmas competências e atribuições das SEJAs, né? E, finalmente, constituído esse cadastro único para o Brasil, onde alguns estados tiveram até que abdicar de sistemas eletrônicos excelentes, como aconteceu com o Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco. Esse de Pernambuco já rodava em 14 estados brasileiros, para ter um sistema mais simples, mas que garantisse que fosse usado no Brasil todo. Tentaram mexer 2 vezes no sistema do primeiro Cadastro Nacional de Adoção, e com devido respeito a quem o fez, ficou pior. Mas agora, no Sistema Nacional de Adoção, não. Há uma melhora considerável. Considerável. É uma evolução histórica grande do que tem hoje, do que pode ser visto, do que pode ser feito, e tem a norma técnica do Conselho Nacional de Justiça mostrando. Regra geral, é só se entregar quando tem perda de poder familiar necessário. Mas a norma do CNJ deixa que nós transcrevemos, tomamos por base no provimento a que antes aludi, é possível sim fazer com mera suspensão, ou com a decretação já dada, mas ainda não está divulgada. Situações excepcionais. Imagine que seja um adolescente com 13 anos, não tem ninguém querendo em canto nenhum do Brasil. Às vezes procura até no cadastro internacional, não tem também. Então, essa é a única e última chance que esse adolescente tem. Pode começar o estágio de convivência. A legislação, a norma do CNJ permite em situações excepcionais e não nessa generalização de dar um despacho e deixa para lá. Parece, me perdoe o respeito, fui juiz de família durante 2 anos e 9, 10 meses, alguns juízes que fixam alimentos provisórios e deixa para lá. Não morre de fome e o alimentante não morre porque o dinheirinho que sobra dá para ele. E ninguém nunca vai só pesar a verdadeira relação prevista na lei entre disponibilidade e necessidade. Vai se vivendo de situações provisórias que viram definitivas. Vamos mais. O ECA, todo mundo sabe, tem um sistema recursal próprio. E no sistema recursal do ECA é previsto, em regra geral, eu não tempo que não estou pegando isso no dia dele, não me mas acho que é sempre é possível, sim, que o recurso ofertado seja recebido, regra geral, no efeito simples. Essa é a regra geral do ECA. Mas o próprio ECA ressalva: será recebido em ambos os efeitos quando esta decisão possa causar dano irreparável de difícil reparação. Pergunta: coloca-se uma criança num estágio de convivência ou em família substituta, tendo recurso, havendo apelação da decisão. Se o tribunal reformar a decisão do primeiro grau, causa ou não causa dano irreparável, ou no mínimo de difícil reparação, para a própria criança que foi abandonada, que foi maltratada, e vai voltar para onde não devia ter ido. O juiz da causa, o juiz que está perto, o juiz que acompanhou o processo, que viu, que ouviu olho no olho o depoimento, não levou em conta, será isso possível? É improvável. Muito mais fácil haver um equilíbrio de quem está mais distante. Então, será que colocar-se em família substituta uma criança ou um adolescente, cujos pais perderam o poder familiar,
Mas houve recurso, ou do Ministério Público, ou dos genitores, ou da família extensa, que seja interessado. Será que isso faz bem? E se o tribunal reformar a decisão? É bem provável que o juiz da causa tenha acompanhado isso com mais critério e cuidado. Ele ouviu as pessoas, ele olha nos olhos das pessoas, ele pôde aprofundar e verticalizar temas em que alguma margem de dúvida parecia. A maior probabilidade é que o equívoco seja de quem está à distância, mas isso não é certeza. Mas imaginemos, sentença reformada. Como fica a cabeça dessa criança que já foi abandonada, abusada física, psicológica, sexualmente, maltrato de toda ordem? Como fica a cabeça dele dizer que ele vai voltar para o mesmo campo? Como fica pais adotivos que estão perdendo um filho? Como isso pode ser resolvido? Não há como resolver. Os pais biológicos, a família natural, claro, está se foi um injustiçado, pode ser, é improvável, mas pode ser. Está feliz porque ganhou a causa, mas sabe que seu filho está tendo perdas e a perda não é só material. Mas sabe que isso dificilmente vai recompor a condição psicológica do resto da vida. Quer dizer, causou um dano imenso, inclusive às famílias extensas, levou para tudo. Horizontalizou demais essa decisão. É temerário entregar-se sem trânsito julgado? Sim. Por isso que a norma do CNJ permite, em situações excepcionais, onde apenas espera-se cumprir o prazo formal, cumprimento de lapso temporal. Então, o abuso de conceder-se uma guarda provisória para fim de adoção, o abuso de suspender o poder familiar, pode ser causa de destruição de vidas. Tem que ser feitas com comedimento. Esses casos reclamam, pedem, imploram que seja dada celeridade. Alguns ainda dizem, doutor, mas demora mesmo no segundo grau. Pode ser. Aqui em Pernambuco já não é. Nós montamos programa de treinamento para as equipes de assessores, de servidores, dos gabinetes dos desembargadores, para eles também entenderem a área da infância. Tem até um subproduto que não foi o que a gente estava pensando, não. De uma certa forma, viraram militantes. Quando chega um processo da área da infância, eles correm. Correm para botar para morrer. Correm para que isso entre na pauta. Isso é, de fato, qualificação. As pessoas ali não sabiam, ia demorando. Aí, até no regime original, já era dispensada a figura do revisor, e o desembargador mandava para o revisor. Essas coisas todas burocratizavam. O nosso tempo de permanência no segundo grau é pequeno. Na nossa estrutura, que não temos uma Câmara Oficial para a Infância, os feitos de atos infracionais praticados por autores são adolescentes ou a execução de medidas socioeducativas são de competência das câmaras criminais. Claro, o processo civil, discurso, também técnico. Mas, do ponto de vista pragmático, há muito mais semelhança com as questões criminais do que com as questões civis. É fato típico e antijurídico, então não tem compatibilidade. Está bem mais perto. Também fizemos treinamento para os servidores. Também mobilizamos. Quando demora, casos excepcionais, já há um circuito de ofício conjunto do coordenador da infância e do presidente do tribunal pedindo agilidade. Se na diretoria civil demora a expedição ou a devolução dos autos para execução quando é auto já de PJ, é facinho. Né? Quando é físico, ainda os mais antigos, e demora, também são orientados e cobrados na diretoria civil, na diretoria criminal, para formular a baixa dos autos. Os efeitos são extremamente danosos. Se não for. Então, a questão é,
É um processo de decretação de perda de período familiar, principalmente agora no processo eletrônico. Ele pode tramitar rápido, sim, porque já é uma fase pré-processual que nós não conhecemos. Né? As famílias que abusam normalmente não são descobertas ou punidas imediatamente após o primeiro abuso. Os vizinhos sabem, mas não denunciam. Quando denunciam, vai para a polícia e não vai para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar demora a fazer uma apuração, a mandar informação para o Ministério Público, e, por sua vez, com devido respeito, demora a ajuizar a perda de poder familiar, que devia fazê-lo de imediato. Porque a melhor notícia que pode se ter numa ação de decretação de perda de poder familiar é quando o juiz termina dizendo assim: isto posto, julgo improcedente o pedido. Isso significa que não precisa sair da família natural, vai ficar com a família natural. Então, o que não pode é ficar parado. E o sistema jurídico não permite, o dano é irreversível. As situações possíveis de com mera suspensão de poder familiar ou mesmo com a decretação da perda, sem que haja o trânsito julgado, são excepcionais. Nós precisamos fazer disso um mantra, uma realidade. Nós precisamos trazer para o campo da área da infância inovações que ocorreram tanto na primeira década, primeiros anos da década de 90, logo após o ECA, que nunca mais vão a surgir. É preciso que se avalie as inovações acontecidas em outros estados da federação para tentar adaptar a cada um de nós. É preciso fazer com que a sociedade se mobilize, e hoje temos, insisto, os grupos de adoção, para que juntos possamos resolver a vida dessas pessoas, né? para que juntos essas questões sejam resolvidas. Então, vamos lá, algumas coisas que poderiam, já que o adulto pode correr risco de ser devolvido, pode, vai sofrer mesmo é a criança. Cursos online. Nós estamos fazendo tudo online, porque os cursos. Hoje o Paraná está fazendo, o Pernambuco está fazendo, acho que alguns estados da federação já estão, vários, fazendo os cursos de preparação de adotantes online. Isso não veio só para a pandemia, não. Isso veio para ficar. Nós precisamos diminuir as necessidades presenciais e fazer andar. Várias privativas, como falei há pouco, para a infância, ou várias regionais de infância, precisam ser analisadas dentro do contexto da organização judiciária de cada estado. Editar normativos complementares, sem invadir campo de competência de quem quer que seja, precisam ser feitos. Inovações legislativas, sim, mas não pode ser como tem sido até agora. Todo mundo parado, aguardando, ou como nós estamos assistindo agora em alguns outros estados da federação, propostas tramitando nas respectivas assembleias legislativas que transcendem os limites de competência concorrente do Estado. Nós estamos pregando, pois, prioridade absoluta de verdade. A lei fala que a criança e adolescente tem prioridade absoluta. Tem mesmo? Acho que não. Então, de verdade é fazendo as coisas acontecerem. Nós estamos querendo o que é vida para essas crianças e adolescentes. Vida familiar, vida comunitária, vida em abundância, com perfeita convivência com a família e com a comunidade. Por fim, isso ser feito, alguém poderia dizer, é um conflito da família adotiva com a família natural ou família biológica. Nada mais falso. É um discurso de biologistas que não tem imantação com a realidade. Ninguém está querendo tirar criança ou adolescente de família nenhuma. O locus natural, eu por razões não só sociais, religiosas, eu sou espírita kardecista, porque, ao contrário, eu tenho que enaltecer a filosofia, a ciência e a fé que professa. Né? Acho que veio
escolhido para aquela família. Mas acho que o plano de Deus é tão grande que é possível ter outras alternativas. A gente aqui na Terra tem plano B, plano C, plano D, porque aqui o plano de Deus só teria plano A. Então, é preciso priorizar a família natural. Então, eu não conheço ninguém que esteja pleiteando tomar criança de família pobre. Isso pode ter acontecido no passado, a história da adoção mostra que assim foi. Primórdio do Instituto Jurídico mais antigo da história da humanidade é a adoção. Existe no Código de Manu, no Código de Hammurabi, portanto, 2.400 anos antes de Cristo, já existe isso. Mas a adoção nos tempos modernos não tem esse viés. Não tem esse viés de tirar do pobre para dar ao rico. Isso não existe. O verdadeiro conflito é crianças sem família terem o direito de ter família. Este é o conflito. Crianças que estão em instituições de acolhimento ou famílias acolhedoras, portanto, transitória e excepcional, passem a conviver em uma família de verdade, que os ame, e dentro da lei. Chega de jeitinho, chega de arrumadinho, como nós dizemos aqui. Chega de gambiarra. Vamos fazer exatamente o que manda a lei, o que tem na norma, e com isso vamos conseguir resultados de adoção seguros para sempre. Eu não interrompi a minha fala com slides, com painéis, com PowerPoint. É claro que é um risco de alguém sentado conseguir prender a atenção de quem está vendo e ouvindo. Eu corri esse risco. Ao final, eu vou pedir simplesmente para colocarem alguns artigos, acho que 2 ou 3 recentes sobre o tema, mas já tem um de 2013 em que eu já abordava isso. E acho que nesse intervalo teve outro que eu não localizei. E vou colocar também uma tela de PowerPoint. Aqui com a ajuda dos amigos Francisco Chimade e Antônio Santos, vou colocar também ao final o provimento 02 da Corregedoria Geral de Justiça e estou ao dispor, se não agora, porque está sendo gravado, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer orientação, manda para o meu e-mail luiz.barros.figueiredo, arroba, tjpr.jus.br. Eu garanto que respondo, talvez não com a agilidade que merecem todos os que estão assistindo. E a minha vida é muito corrida. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe, do Centro de Estudos Judiciários do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por haver acreditado da palavra do desembargador Dauter e ter me dado essa oportunidade de falar a vocês. De coração, meus agradecimentos, meus abraços virtuais e vamos em frente. Tudo mais a criança e a adolescente terem verdadeiramente prioridade absoluta. Até outra oportunidade.